Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Investimento em tecnologia e material humano. Frigorífico localizado no agreste sergipano se destaca pelos investimentos tecnológicos para garantir qualidade no processo do abate animal. Acima do peso e medidas. Abóbora de 36 quilos produzida em propriedade rural de Itabaianinha chama a atenção dos moradores e agricultor aproveita para fazer doação à instituição da capital. Empoderamento feminino no campo. Governo do Estado, através do projeto Dom Távora, começa a implantar a caderneta agroecológica, com o objetivo de dar visibilidade ao trabalho das agricultoras familiares em Sergipe. E ainda, veterinário da Endagro fala sobre a importância da vermifugação das galinhas para manter a sanidade da criação e evitar prejuízos ao criador. Essas são as nossas manchetes de hoje e eu já te convido. Fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. O Sergipe Rural viajou esta semana ao município de Itabaiana, no agreste do estado, para conhecer o processo de abate animal em grande escala dentro de um frigorífico. Os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique acompanharam o passo a passo nas instalações do frigorífico Serrano, empreendimento que não mediu esforços para investir em tecnologia e profissionais responsáveis pela qualidade dos produtos que chegam à mesa do consumidor. No Frigo Serrano, bois e vacas já estão no curral. Eles chegaram no dia anterior e passam pelo menos 12 horas para o abate. Nesse tempo, eles se tranquilizam da viagem e também é observado o aspecto geral dos animais. Eles não recebem alimentação sólida, somente água. Qual a importância desse processo? A dieta hídrica, ele não vai comer nenhum tipo de sólido, então ele vai beber apenas água, o líquido, para limpar o seu estômago. Tá? Então ele passa esse período aí de 12 horas, aí a gente cumpre isso à risca, é importante essa etapa, para que esse animal ele tenha o seu estômago totalmente limpo e evite até regurgitar no momento do abate. Então é uma etapa que o Frigo Serrano cumpre aqui também. Antes do abate, os animais recebem um generoso banho de aspersão, que além de higienizar o couro, também acalma os animais. O próximo passo é a insensibilização, usando esse equipamento pneumático para evitar o sofrimento durante o abate. É um equipamento que ele é muito rápido, instantaneamente ele perde a sensibilidade, o animal ele não tem nenhum tipo de sofrimento, processo todo automatizado. E aí também agiliza o próprio processo da produção do abate aqui, porque é um processo muito rápido, uma pistola, questão de segundos ali, o animal ele já fica, perde a sua consciência e aí ele entra no salão do abate para dar início, à sangria, depois a retirada do couro, enfim, todas as etapas aqui da produção do abate. Aqui dentro, o animal abatido passa por diversas estações de trabalho, onde cada um dos profissionais envolvidos está responsável por uma etapa, desde a retirada das patas dianteiras e traseiras, cortes específicos, até a retirada do couro, que é iniciada pela equipe e é finalizada por esse equipamento aqui. A higiene com espaço e equipamentos é constante, principalmente depois do couro retirado. É nessa área limpa que são separadas as vísceras brancas e vermelhas e onde acontece a parte mais detalhada da inspeção do alimento, que é realizada por um técnico da Endagro. A gente faz a fiscalização de todo o processo no matadouro. A minha equipe é feita de 8 funcionários aqui na banca, onde vai verificar se há algumas anomalias no todo o abate, tanto na parte do corte quanto na parte das vísceras. E é esse o serviço que a gente faz aqui, para que nenhum animal saia com contaminação e que com algum aspecto patológico que venha a desacadear a saúde pública. Inspeção realizada, a carne recebe o primeiro corte. O equipamento utilizado impressiona. É uma serra de fita pneumática que trabalha em conjunto com a escada também pneumática, permitindo eficiência no corte e ergonomia para o trabalhador. Cada animal pode ter até 5 donos, um para cada quarto e outro para as vísceras.
Esse é um detalhe cultural que é respeitado pelo Frigo Serrano. Por isso, nessa etapa, a carne é mais uma vez cortada, separando o dianteiro do traseiro e também pesada nessa balança eletrônica, ligada ao computador. Todo o processo de abate dura cerca de 50 minutos. E antes da carne ir para a câmara fria, ela recebe esse selo de inspeção estadual que garante a qualidade do processo de produção do alimento. Foi-se o tempo que a carne in natura em temperatura ambiente era sinônimo de fresca. Hoje a refrigerada é que de fato está fresquinha e limpa. Segundo a médica veterinária e responsável técnica do Frigo Serrano, Juliana Mota, a refrigeração é uma parte importante no processo de abate. Tem o objetivo de inibir ou barrar o crescimento de micro-organismos. Nós seguimos a portaria 304 do MAPA, que diz que qualquer carne ou miúdos, carcaça ou miúdos, só pode sair com no mínimo 7 graus. O frigorífico possui uma equipe técnica capacitada para a realização do pré- e pós-abate de 600 animais diários, entre bovinos, caprinos, suínos e ovinos. O empreendimento acompanhou todo o processo de tecnologia no abate, aproveitando as pessoas que já trabalhavam nessa cadeia produtiva. A gente aproveitou várias pessoas do setor, com o fechamento dos matadouros, a gente aproveitou a mão de obra já existente, só foi dar uma qualificação melhor e aproveitamos magarefes, fateiras, lombadores e por aí vai. Cerca de 6 municípios eu tenho um pessoal aqui do Agreste e outras cidades. São centenas de empregos formais que valorizam a cadeia produtiva de carne e que movimentam a economia de Itabaiana e de outros municípios do entorno do frigorífico. Com 170 empregos diretos, isso aí corresponde a mais de 500 pessoas, né, diretamente, né? Se você considerar 3 pessoas por trabalhador, por família. E chegou a hora da gente conferir o que reserva a meteorologia para a última semana do mês de outubro em Sergipe. Acompanhe no mapa a previsão do tempo no estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol predomina no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado e há previsão de chuva rápida no litoral sergipano. No Agreste e no sertão do estado, o tempo segue sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, uma massa de ar quente deixa o tempo ainda mais abafado e a sensação de calor deve aumentar mais. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 37 graus. No município de Pinhão, a temperatura deve chegar aos 33 graus, 35 em Carira e 37 graus em Porto da Folha. A seguir, a gente destaca que o governo do estado começa a implantar as cadernetas agroecológicas para auxiliar agricultoras familiares de municípios sergipanos. E ainda, nossa equipe esteve em Itabaianinha para conhecer a propriedade rural, onde foi cultivada uma abóbora gigante de 36 quilos. É depois do intervalo, Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora para trazer informações sobre uma abóbora gigante de mais de 36 quilos, cultivada numa propriedade rural de Itabaianinha, na região sul do estado. Nossa equipe esteve por lá para conferir este fato inusitado. Além da curiosidade por causa do peso e medidas, o alimento gigante também chamou a atenção pelo gesto dos donos. A abóbora foi doada a uma instituição filantrópica da capital. A rotina diária da família de Romildo é assim, na roça. A enxada é companheira certa dele, de Luzinete e também do pai, Antônio, para limpar o terreno e para cuidar dos cultivos. Sempre estamos na ativa, né? A gente vem sempre para a roça e todos os dias que a gente vem, a gente trabalha, faz aquilo que está necessitando no momento, entendeu? Tipo, teve a colheita do amendoim. A gente tem amendoim seco em casa e teve a colheita do amendoim, teve a colheita do feijão, do milho e agora surpreendeu muito a colheita da abóbora, né?
E foi aqui no meio da rama que seu Antônio, que é o pai da Luzinete, encontrou essa abóbora aqui. Ela tem 1,13 m e se crescesse mais um pouquinho, chegava à minha altura. Eu tenho 1,56 m de altura. Quando seu Antônio colheu e avisou a família, tomaram um susto. Uma super abóbora de mais de 36 quilos. Romildo e a esposa Luzinete haviam plantado várias mudas de abóboras, que deram resultados normais. Nós estávamos outro dia em uma casa de farinha, e daí então meu sogro chegou falando para mim que teria encontrado uma abóbora com mais de 3 palmos, medindo com a sua mão. Daí então eu fiquei surpreso, né, porque nós plantamos semente de abóbora comum, que é a abóbora da Angola, como é conhecida em nossa região, e se tornar uma abóbora gigantesca, como vocês presenciaram. Então isso ficou surpreso para nós. O legume é muito maior que qualquer outra abóbora plantada na mesma época. Nasceu numa área mais baixa do terreno, mas ninguém sabe ao certo o que causou o crescimento exagerado da abóbora. Foi muito impressionante para a gente, que é lavrador, nunca tinha visto naquele tamanho, naquele peso, mas assim é muito gratificante. A natureza nos presenteou, né? Foi um fato inusitado, porque repercutiu muito. Pessoas querendo comprar, os próprios vizinhos da gente perguntaram: vocês não querem comprar, vocês não querem vender, perdão, essa abóbora? Mais de 36 quilos, uma abóbora, nós não temos como consumir de uma hora para outra, até porque se formos consumir ela, é desperdício. Mas a vontade da família era mesmo de doá-la para alguma instituição, para que pudesse ser aproveitada por inteiro, sem desperdício. E nossa equipe se encarregou de levar o legume para Aracaju e entregar ao Externato São Francisco de Assis. Muito obrigada, seu Antônio, seu filho Romildo, toda a equipe APRP, a reportagem, né, agrícola. E aqui está o resultado no Externato São Francisco de Assis. Eu sou a irmã Mabel, agradeço em nome das irmãs, das famílias, esse presente que o Senhor nos enviou, que é um presente de Deus, né? E o Senhor é o instrumento de Deus em nossas vidas. Então, muito obrigada pelo carinho, por lembrar da gente e pelo presente aqui dessa abóbora gigante, né? Mais de 1 metro, e vai saciar, ajudar muitas famílias, muitas pessoas. Deus abençoe, hoje e sempre. Gratidão, gratidão, toda a família. Obrigada, seu Antônio, Romildo, Deus abençoe e toda a equipe. E agora a gente muda de assunto para falar sobre uma ação do governo do estado através do projeto Dom Távora, que começa a fazer diferença na vida de agricultoras familiares de municípios sergipanos. Pois é, Marcelo, é a implantação das cadernetas agroecológicas, uma ferramenta simples e prática que proporciona o empoderamento feminino no campo. Confira os detalhes na reportagem de Ingrid Colasso. Empoderar, de acordo com o dicionário, é investir em autonomia, habilitar e desenvolver capacidades. E é exatamente isso que o governo do estado, por meio da Secretaria de Agricultura, vem fazendo junto às mulheres do campo, quando desde o ano passado, através do projeto Dom Távora, começou a implantar as cadernetas agroecológicas, que tem como principal objetivo mostrar às agricultoras todo o seu potencial, tanto na força de trabalho junto à família, quanto economicamente. O projeto de cadernetas agroecológicas, ela é um processo, uma ferramenta de sistematização da produção das mulheres em seus quintais, né, no seu arredor de casa, né, dos fazeres das mulheres. É uma ferramenta utilizada onde as mulheres registram tanto aquilo que elas produzem, aquilo que elas consomem, aquilo que elas doam e aquilo que elas trocam. E elas quantificam ali isso a preço de mercado. E ao final a gente tem ali, portanto, ao final de cada mês, esse valor mensurado, contabilizado e apresentado às próprias mulheres e à comunidade do fazer feminino. Claro que antes de aprenderem como contabilizar o dinheiro que arrecadam e comercializam na região, as mulheres do projeto precisaram passar por uma capacitação para que aprendessem a forma correta de preencher a caderneta. Uma das primeiras questões que a gente sempre discute da importância das cadernetas agroecológicas não é meramente só você entregar
um caderno e dizer para as mulheres anotarem, mas passa por todo um processo de capacitação onde a gente apresenta a caderneta, aonde primeiro a gente sensibiliza para a importância desse registro e aonde a gente dá o passo a passo de como ela será aplicada. Mas o forte dessa capacitação é exatamente a gente pautar a importância do protagonismo das mulheres nos seus fazeres, né? Então, para que as mulheres se sensibilizem da importância, porque a gente sabe que não é fácil anotar gastos. Qualquer um de nós que for fazer mês a mês preencher uma planilha dos nossos gastos, a gente sabe que a gente não faz. Então, para as mulheres rurais também não é diferente. Então, esse é um primeiro passo, sensibilizar para que elas percebam que é importante quantificar e qualificar essa produção feminina, porque só assim a gente visibiliza essa capacidade produtiva e também a gente pode pautar políticas públicas de investimentos direto para as mulheres no campo. Hoje fazem parte do projeto 112 mulheres, de 8 municípios, e 2 dessas são Dona Ana e Dona Maria, que moram no povoado Cacimba Nova, em Poço Verde. O trabalho de registrar tudo não é fácil, mas já está mostrando a essas mulheres o quanto a produção de quintal é importante. A soma dessa renda foi o que mais surpreendeu a gente. Agora eu tenho conhecimento dela, reconheci que eu sou muito importante na família, né? Estou sendo considerada como a chefe da família, então noto tudo nessa caderneta. Ela aumentou nossos conhecimentos. Com a aplicação do uso da caderneta, no final do mês nós vemos que nós temos muita contribuição na nossa família com a renda, né? Porque é notado desde o consumo, como troca, venda e também doações. Então, assim, a gente não valorizava muito essa questão do consumo, achava que isso era uma coisa, era tão natural para nós que a gente não tinha noção, né, da parte financeira disso. E com o uso da caderneta, a gente agora sabe exatamente quanto que a gente consegue economizar, deixando de comprar muita coisa que a gente usa da nossa produção dos quintais agroecológicos. Na propriedade de Dona Ana, as anotações começam da retirada do leite das cabras, passando pelas plantas ornamentais que ela vende, até as hortaliças que ela colhe para consumo próprio. Nada passa sem registro pela sua caderneta. As anotações sobre consumo é diário. Todos os dias, de acordo com o que a gente consome, a gente anota. Sobre vendas, quando eu consigo vender alguma coisa, eu anoto, e troca e doação também. Quando a gente faz ou a doação ou a troca, aí a gente anota. Dona Maria também vem registrando tudo que produz. Produz aqui leite de cabra, transforma em doces, em vários tipos de doce. Pastoso, em calda, cocada. E produzo plantas, ovos de galinha, vendo cabritos, borrego, carneiro, né, para carne. E tem umas pequenas hortas ali, cebolas, couve. Vendo os excelentes resultados que as cadernetas vêm trazendo, a SEAGRE já está com planos de expandir o projeto para mais municípios e comunidades. Existe capacidade de ampliação? Sim. Inclusive, a própria Secretaria do Estado de Sergipe já sinalizou no nosso seminário estadual que aconteceu no último dia 27, de que existe uma intencionalidade da Secretaria em ampliar a ferramenta das cadernetas agroecológicas para além do projeto Dom Tábora. Em instantes, o assunto em destaque é a importância da vermifugação de galinhas para manter a sanidade da criação. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, o assunto em destaque é a preocupação com a sanidade na criação de galinhas. Em entrevista ao Sergipe Rural, o veterinário da Endagro, Marcos Franco, falou sobre a importância da vermifugação das aves para evitar prejuízos com a mortandade no criatório. Veja. A gente sempre ouve falar de vermifugação de gatos, de cães, de cavalos, mas as galinhas muitas vezes são esquecidas. E sobre esse assunto eu converso agora com Marcos Franco, que é médico veterinário da Endagro. Marcos, é realmente necessário vermifugar galinhas? Sim, é vital vermifugar a galinha, porque a verminose provoca o mal
nos animais domésticos, inclusive na galinha. Muitas pessoas esquecem de vermifugar a galinha e é de fundamental importância fazer essa prática veterinária para quê? Para que o prejuízo não ocorra. E são todas as galinhas que precisam ser vermifugadas, tanto as caipiras quanto as de granja tradicionais? Sim, todas as galinhas adquirem a verminose que provoca o grande animal. Todos os animais devem ser vermifugados naquele aviário de uma vez só. Para quê? Para que o controle veterinário seja bom e a doença não ocorra, trazendo consequências ruins. Existe um esquema vacinal diferente para as galinhas caipiras ou as de granja, ou é igual? E quantas são essas vacinas? As galinhas de granja recebem medicamentos comerciais, que é adequado para esse tipo de galinha. Mas as galinhas caipira devem receber vermifugação natural. Por quê? Porque todos os animais na sua categoria têm que receber uma medicação específica. Para quê? A galinha caipira toma medicamentos de galinha caipira e a galinha industrial toma medicamentos industriais. Para quê? Para que sejam cuidadas bem contra esse mal que é a verminose. Quais são os cuidados preventivos que o criador deve ter para que as galinhas não tenham verminose? Primeiro, a higiene do bebedouro e a higiene do comedouro, feito diariamente. São duas condições vitais para o quê? Para que o animal não adquira a verminose e outras doenças. A higiene é a arma principal do criador. E quais são os medicamentos que devem ser usados para combater as verminoses? Existem medicamentos industriais à base de albendazole, piperazina, outras drogas encontradas facilmente no mercado veterinário, que o criador deve utilizar a partir de 45 dias de idade, repetindo a cada 45 dias até o abate ou a produção de ovos. Mas devemos tomar o cuidado. Todos os animais que recebem medicação industrial à base de piperazina, albendazole, tem que respeitar o período de carência de 5 dias. Você vermificou seus animais, você tem que só abater ou só consumir aqueles ovos 5 dias depois. Para o quê? Para que o criador ou o consumidor não absorva aquela droga que é por demais prejudicial ao ser humano. No caso das aves caipira, tem que utilizar produtos naturais para combater a verminose. Ou seja, todos os animais devem ser vermifugados para combater o grande mal que é a verminose, trazendo prejuízo para o criador e consequências ruins para o negócio. Quantas vezes normalmente esse esquema de vermifugação deve ser feito para as galinhas? A partir de 45 dias de idade, as galinhas devem ser vermifugadas a cada 45 dias. Para o quê? Para um controle melhor e eficiente da verminose, que grande mal atrapalha o animal. Uma galinha com verminose, ela deixa de produzir o quê? Quais são os prejuízos para a criação? Primeiro, a verminose provoca anemia, provoca diminuição do consumo de ração, consequentemente diminuição na produção de carne e diminuição na produção de ovos. O controle da verminose é de fundamental importância para o sucesso da criação. Você falou dos medicamentos, mas no caso das galinhas caipiras, o que é que o criador pode utilizar para vermifugar os animais? Pode utilizar produtos naturais à base de óleo de folha de nim, alho, são produtos naturais facilmente encontrados no mercado. Aí eu tenho a produção de alho, sobrou aquele alho não é para consumo humano, eu posso utilizar na verminose das aves, que é fundamental importância para que isso ocorra uma boa saúde. Marcos, muito obrigada pela entrevista. Marcelo, Lícia, com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigada por sua companhia. E até o nosso próximo encontro.